Depois de mais de 1000 capítulos, a gente finalmente viu a fruta do Luffy despertada de uma vez. O quinto Gear e o pico de poder do Chapéu de Palha ultrapassa todos os limites possíveis. Vimos que ele finalmente conseguiu alcançar esse despertar de uma maneira meio diferente do que o normal, e ele também conseguiu unir o seu corpo e as suas habilidades com a sua mente, alcançando o pico de poder dele e o pico sobre o que ele consegue fazer em batalha. O despertar dessa fruta se chama a Hito no Mi modelo Nika, né? Obviamente mudou o nome, vamos ver como é que o Luffy vai continuar chamando ela, aparentemente como Gomu Gomu no Mi, que é o que ele aprendeu ao longo da vida dele, e é também chamado de Guerreiro da Liberdade, ou Guerreiro da Libertação, aquele que luta pelos outros e que ficou tão conhecido, né, como Nika, o Deus do Sol, e aquele que trazia o sorriso para as pessoas e libertava os escravos e todos aqueles que eram capturados e feitos, né, de escravos pelos Tenryubito. Também conhecido como o poder mais ridículo do mundo, seja por um lado de força, ou seja pelo lado de ser um poder divertido, ser um poder que não parece ser tão sério, apesar de ser bastante sério em batalha. Vamos falar tudo sobre a fruta do Luffy e sobre o despertar nesse vídeo. Antes de tudo, não se esqueça de assistir o vídeo até o final e se inscrever no canal, que você me ajuda demais. Começando, a gente sabe que a quinta marcha foi alcançada na luta contra Kaido, depois de muito sofrer nela e até chegar a morrer durante a batalha. E isso é uma parte que ficou bem em aberto, não foi exatamente explicado e foi só visto através do haki de Momonosuke e da onomatopeia que foi utilizada na página em que o Luffy acabou morrendo. Porém, naquele momento em que ele estava acabado no chão, sem a sua voz ser ouvida pelo haki da observação de Momonosuke, ele acabou despertando a sua fruta e o seu verdadeiro poder, né? A gente viu essa forma um pouco diferente dele, onde seus cabelos ficam ondulados, ele fica com algumas nuvens em volta dele, né? E além disso, o seu rosto, a sua face, a sua expressão, ela muda completamente, para rindo basicamente o tempo todo, até mesmo quando ele leva golpes de Kaido. O seu verdadeiro poder, as suas verdadeiras habilidades nessa forma são baseados em sua imaginação. Todos eles são limitados pela imaginação do Luffy e o quão ele consegue pensar, né, o quão criativo ele consegue ser nos seus golpes. Se ele quer transformar a mão dele em algo gigante ou se ele quer simplesmente fazer a mão dele atravessar a cabeça de Kaido. Tudo depende do que ele quer, e isso de alguma forma bem estranha acontece. A transformação é um pouco esquisita, principalmente quando vemos Kaido falar sobre ela, e também citar que aquele poder era algo muito esquisito, muito estranho para ele. Afinal, ele tinha a transformação de uma Zoan, o despertar de uma Zoan, assim como de uma Paramécia. O Luffy conseguia mexer no chão e transformar ele em borracha, fazer o soco e os golpes de Kaido rebaterem, mesmo se não fizer sentido rebater. Ou seja, esse poder é algo muito forte e que deveria ser utilizado por alguém que tivesse essa criatividade e que fosse alguém que se diverte em batalha, né, que é uma pessoa também muito legal, divertida de se assistir. E após a batalha contra Kaido, ainda é bastante curioso tentar entender o que aconteceu com o Luffy, se ele estava consciente ou se ele foi completamente tomado pela fruta. A gente sabe, a gente viu o governo mundial falando que a fruta dele, de certa forma, fugia das mãos dele, não importa o que acontecia. Mesmo quando eles tiveram ela por um certo momento com o Rusu, Shanks foi lá e tirou ela de alguma forma daquele barco da marinha. Ou seja, a fruta sempre tinha uma vontade própria, que talvez fosse encontrar alguém que era livre, que queria e tinha uma ambição sobre a liberdade, que queria ser livre tanto quanto a fruta. E aqui vem uma coisa interessante, né? E essa é a forma completa da Zoan de Luffy, a forma despertada, onde ele se torna um animal, talvez híbrido. O que seria a forma completa de animal dele, digamos assim? Seria só, sei lá, ele mesmo? É interessante que ele não tem uma diferença entre a forma humana, a forma animal e a forma híbrida. A gente não viu pelo menos algo do tipo.
Então talvez isso possa ser, né, um tipo de power-up que o Oda pode dar para o Luffy. Além disso, essa forma transforma o corpo do Luffy basicamente no que ele consegue. É difícil entender exatamente como que ele se transforma nas coisas, mas, por exemplo, ele toma a clava do Kaido direto na cabeça e os espinhos meio que atravessam e a cabeça do Luffy faz a forma da clava. E ele sente dano, ele sente dor, mas ele basicamente aguenta aquilo ali como se fosse, sei lá, algo normal, sendo que era para ser um golpe muito forte. Não dá para entender se o Luffy possui propriedades de curas avançadas, né? Autocura, no caso, o corpo dele ter uma regeneração suficiente para segurar esses golpes, que é o que faz sentido, afinal a gente sabe que zoans despertadas aguentam mais a batalha do que as outras frutas. Elas têm uma característica de resistência e durabilidade maior, né? Tanto pelo fato dela não conseguir controlar elementos ou outras coisas afins. Então a gente vê que o Luffy ele consegue se recuperar dos golpes de Kaido muito rápido. E o que parece que aconteceu na luta é que houve um cansaço extremo do próprio Luffy, né? A gente viu ele perdendo a forma por um momento e depois recuperando ela ao fazer o coração dele bater num certo ritmo. Então isso pode ser bastante importante para entender como que esse poder funciona. Talvez a forma que ele consegue criar as coisas dependendo diretamente do coração. E aí talvez nós tenhamos um problema por causa disso, né? Por que ele precisa usar o coração? E o que isso vai afetar o coração dele? Afinal, ele precisa acelerar o coração num ritmo bastante específico. Então, isso obviamente vai causar um esforço muito grande por parte dele. Nessa forma, ele também parece alcançar o que ele faz com a quarta marcha, só que sem a necessidade de usar o haki do armamento de maneira exacerbada, digamos assim. Ele precisava ter o haki do armamento no seu corpo inteiro para manter ele borrachudo, por mais que ele estivesse endurecido, coisa que nessa forma é alcançado só com a Zoan despertada. E isso facilita ele, porque ele não vai ter um desgaste grande de haki, fazendo ele acabar perder esse haki durante a batalha, né? E ter aqueles 10 minutos de descanso após para conseguir usar haki novamente. Ele também consegue alcançar e fazer os poderes da terceira marcha e da quarta marcha da mesma forma. A gente viu ele utilizando socos gigantes contra Kaido e até ele deve conseguir comprimir, né, o seu corpo para aumentar a força de seus golpes igual à quarta marcha, né? E uma coisa interessante é que, diferente da quarta marcha, que foi feita para suprir a segunda e a terceira, e diferente da segunda e da terceira também, que foram feitas simplesmente para ele ter novas habilidades que conseguissem dar a ele um poder suficiente para causar danos em pessoas que ele não conseguia, como por exemplo a própria CP9. Então a quarta marcha veio depois disso para suprir o que faltava na terceira e na segunda, que na segunda era força e na terceira velocidade. Ele conseguia fazer os dois simplesmente numa forma utilizando esse corpo que ele conseguia comprimir. Isso na quarta marcha. Na quinta marcha, ele já consegue simplesmente superar tanto o nível da quarta marcha que ele não precisa de haki para fazer as coisas. Então é realmente um poder muito forte e que só depende do Luffy para ser usado, ou seja, depende do Oda. O que o Oda vai aprontar para o Luffy utilizando esse poder? O que ele vai fazer de diferente na hora que ele estiver lutando contra os próximos inimigos, né? As próximas ameaças que ele tem no caminho dele para se tornar o Rei dos Piratas. Isso é interessante e é importante para a gente saber como que ele vai se tornar o Rei dos Piratas e o que vai fazer, né, ele se tornar tão forte quanto o possível Joy Boy de anos atrás. E basicamente o que falta nessa forma, para ser bem sincero, eu acho que às vezes é o impacto do golpe sendo mostrado pelo Luffy, né, pelo Oda no geral, pelos desenhos.
Porque às vezes parece que é tudo tão brincalhão que não mostra a verdadeira força dessa forma. Como, por exemplo, foi no último golpe de Luffy na luta contra Kaido, que é o Gomu Gomu no Bajrangan, né? Que é em referência ao Deus Macaco. Então, naquele soco a gente vê ele basicamente abrindo a boca do Kaido enquanto ele estava afastado utilizando o Ryu-Oh, né? E basicamente mostrando o quão forte esse soco é, o quão forte ele pode ser e como ele consegue ser mais forte mesmo que não tenha mudado muito a forma, né? É basicamente um King Kong Gun, só que na versão da quinta marcha. Além disso, como se não fosse suficiente, ele consegue se transformar em um gigante, lançar raios, segurar raios, né? Ele consegue... Então isso vai ser interessante na luta, principalmente contra a Barba Negra, onde ele vai ter um inimigo que consegue simplesmente sugar os poderes das Akumas no Mi. Então vamos ver qual vai ser a interação da Zoan do Luffy contra a Yami Yami no Mi de Barba Negra. Isso então é uma pequena e curta explicação do que é a quinta marcha. A gente ainda tem muito para ver sobre ela e eu também estou interessado em algumas outras coisas, talvez aí explicar um pouco mais sobre a fruta em si e o quanto ela pode alterar o Luffy no geral. Será que ele vai ficar com a aparência de um deus depois de utilizar ela? Será que ele vai conseguir mudar essa aparência de como ele quiser? Isso aí são tudo questões, mas vai ficar para um próximo vídeo. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, que você me ajuda muito e é de graça. Ajuda nós aí. Valeu, falou e eu fui!